No momento mais doloroso da história da humanidade, Jesus estava ali pendurado numa cruz, ferido, cansado, mas ainda assim com muito amor. Ao seu lado, 2 homens também estavam a ser crucificados. Um deles zombava, desafiando a salva a ti mesmo, mas o outro olhou para Jesus e, com uma voz que mal se ouvia, disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então, no meio da agonia, Jesus responde com uma das frases mais poderosas e esperançosas de toda a Bíblia: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas espere um pouco. O que Jesus quis dizer com hoje mesmo? Como é que aquele homem iria para o paraíso, se o julgamento final ainda não aconteceu? O que, afinal, esse paraíso de que ele fala? A resposta é: essa pergunta revela um dos segredos mais profundos da cruz. Algo tão poderoso que pode mudar completamente a forma como você vê a salvação. Hoje vamos desvendar o verdadeiro sentido dessas palavras. E talvez você nunca mais olhe para a cruz da mesma forma. Para entendermos o que Jesus disse, precisamos de voltar ao princípio de tudo. A Bíblia foi escrita em diferentes idiomas. O Antigo Testamento, maioritariamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Na tradução grega do Antigo Testamento, a famosa Septuaginta, é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego. E o Jardim do Éden é Paradisos, se referindo ao paraíso. Para isso, o Éden era o paraíso. Era o lugar onde a humanidade vivia em perfeita comunhão com o seu Criador. Mas todos nós conhecemos a história quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Algo terrível acontece. Eles são expulsos do Éden. O paraíso é fechado. O capítulo 3 de Gênesis termina com uma imagem desoladora. As portas do paraíso fecham-se e Deus coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. A humanidade, a partir daquele momento, ficou separada plenamente de Deus. O caminho de volta parecia impossível. Mas então, por que Jesus falou aquilo? Depois surge um novo personagem no grandioso plano divino. A Bíblia chama Jesus de Último Adão, e esta não é uma escolha de palavras ao acaso. É uma chave teológica fundamental. O primeiro Adão era o filho perfeito de Deus criado, sem pecado, que escolheu cair. Jesus é o filho perfeito de Deus, que viveu sem pecado e escolheu obedecer até a morte, sendo considerado o último Adão. Enquanto o primeiro Adão fechou as portas do paraíso para toda a humanidade, o último Adão veio para reabri-las. Agora repare na semelhança, quase poética, quase simbólica, entre a história de Adão e de Cristo. Lá no Éden, Adão, ainda sem pecado, adormeceu profundamente, e da costela do seu lado, Deus formou Eva, a sua esposa. Quando o Adão a ver pela primeira vez, ele declara: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles eram uma só carne. E agora vamos avançar no tempo e olhar para o Calvário. Ali está Jesus. Ele foi o último Adão, o filho sem pecado. Ele adormece no sono da morte sobre a cruz, e o que acontece? Um soldado romano, para confirmar a sua morte, e fere o seu lado com uma lança, e daquela ferida jorra sangue e água, assim como da costela ferida de Adão nasce sua esposa, e da ferida aberta de Jesus nasce a igreja, a sua noiva, igualmente ao sacrifício de Adão. Ao entregar uma parte de si, vem a mulher do sacrifício total de Cristo, vem a humanidade redimida. É por isso que mais tarde, quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco para prender cristãos, aparece uma luz resplandecente, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja bem, Jesus não perguntou: por que persegues a minha igreja ou por que persegues os meus seguidores. Ele disse: por que me persegues? Porque ele é a igreja. Assim como Adão e Eva era um só, Cristo e a igreja é um só, pois são inseparáveis. Agora tudo começa a fazer sentido quando Jesus olha para aquele ladrão arrependido na cruz e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está, na verdade, a anunciar algo grandioso. Ele está proclamando que o seu sacrifício estava a cumprir o seu propósito.
As portas do Éden, fechadas desde a queda de Adão, estavam sendo escancaradas novamente. O primeiro Adão fechou a porta. Jesus, o último Adão, abriu o caminho, e quem foi o primeiro a atravessar essa porta reaberta foi um ladrão, um criminoso, um homem que não tinha tempo para se batizar, nem méritos para apresentar nenhuma vida de boas obras. Para que ele fosse justificado, só tinham duas coisas: fé e arrependimento. No seu último suspiro, ele reconheceu a realeza de Jesus e pediu para ser lembrado. E isso foi suficiente. Aquele ladrão foi o primeiro a entrar no paraíso reaberto por Cristo. Ele foi o primeiro fruto da vitória da cruz, a prova viva de que a salvação não é por mérito, mas por graça. O que Jesus fez por ele, ele continua a fazer hoje, por mim e por você. Mais tarde, o apóstolo Paulo, aprofundando esse mistério, escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12: Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar isso. Mas Paulo identifica este paraíso como um lugar real, uma dimensão espiritual, onde os salvos estão na presença de Deus, aguardando o grande dia da volta de Cristo. Quando ele vier, os que já partiram e estão no paraíso serão ressuscitados em corpos glorificados e unir-se-ão aos que estiverem vivos na terra para juntos encontrarem o Senhor nos ares e viverem com ele para sempre na nova criação. O ladrão na cruz não foi apenas um detalhe comovente da história da crucificação. Ele foi o símbolo supremo da graça. Ele é a prova de que o amor de Deus é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido na nossa história. Mostra que não importa quais erros temos cometido na vida, não importa quão grande seja o pecado, um coração sinceramente arrependido que se volta para Jesus encontrará perdão e vida eterna naquele dia. Jesus não apenas perdoou um ladrão, ele reabriu o paraíso para toda a humanidade. E hoje, a mesma voz que disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, continua a ecoar no coração de cada pessoa que, como aquele ladrão, se volta para ele com fé, porque o paraíso, a presença de Deus, já não é um lugar distante e inacessível. O caminho foi aberto, e ele começa no momento em que o nosso coração se encontra com Cristo. Obrigado por ter ficado comigo até o fim. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esta esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que a paz de Cristo esteja com você.